Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Vitor Brown, este é o Semana da Pan, um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque na nossa programação. A CPI da Covid, mais uma vez, tomou conta do noticiário. Na terça-feira foi a vez do ex-ministro da Cidadania e deputado federal Osmar Terra comparecer ao Senado. O depoente defendeu a teoria da imunidade de rebanho e explicou a sua relação com o presidente Bolsonaro. Imunidade de rebanho é o resultado de todas as pandemias, publicado em qualquer livro de epidemiologia. Mas ressaltado, não é um ressaltado, lembrado, defendido. Lembrado, tudo bem. Defendido por você. Mas olha só, senador, nós temos, o que está faltando no Brasil, que eu cobrei do ministro, acho que o ministro falou isso aqui, o ministro Queiroga, quando ele esteve aqui, eu cobrei dele um estudo sorológico. Nós precisamos nós temos assintomáticos em grande quantidade, pessoas que não tiveram sintomas graves, oligossintomáticos. Quando teve a epidemia em Wuhan, na China, os japoneses que saíram de lá, como vieram os brasileiros, voltaram para o Brasil, voltaram também os japoneses. E se descobriu que metade dos japoneses, ou 30%, não sei direito, dos japoneses que voltaram para o Japão, todos foram examinados, todos foram feitos testes para ver anticorpos, e que 30% ou mais deles tinham anticorpos e não sentiam nada. E foram fazer exame e ainda tinham algumas alterações na tomografia e não sentiam nada. São essas pessoas que veiculam o vírus. A maior parte do contágio se dá por pessoas nos asilos. Como é que se contamina um vovozinho no asilo que não sai, nunca saiu, que não foi na loja, que não pegou um ônibus, mas alguém vai... Um cuidador que vai contaminado. Então, mas se o cuidador vai com sintomas, ele é isolado. Mas se ele vai nos primeiros 3 dias, as pessoas não sentem nada. Depois, muita gente pode ficar sintomática e ter o vírus. Então, voltando, senador Renan. Qual seria o percentual de contágio na população? O Maranhão fez um inquérito sorológico. Deu 40% da população em setembro do ano passado. 40% da população do Maranhão, feito pela Universidade Federal do Maranhão, publicado em revista científica, né? São Paulo acabou de fazer uma pesquisa agora mostrando que 35% da população de São Paulo, é muito mais do que o número de pessoas testadas, é 3 vezes o número de pessoas testadas, né? 35% já tinham anticorpos para o vírus. Então a resposta é o seguinte: no Maranhão 40% teria que ser contagiada para garantir a imunidade de rebanho. A pergunta foi essa. O que eu estou dizendo, então eu vou voltar à pergunta. Eu estou só falando. Qual seria o percentual de contágio na população necessário para que o Brasil alcançasse essa imunidade de rebanho? Isso se faz, senador, por um cálculo que os epidemiologistas fazem, que inclui a reprodução do vírus, a capacidade de contágio do vírus, né? Então, se estimou no início que esse vírus tem uma pessoa contaminada, contaminariam 3. Depois se viu que 80% das pessoas não contaminam, não tem um poder de contágio alto, mas 20% contaminam muito mais do que 3. Então isso é uma questão controversa do ponto de vista científico. Qual o percentual? O senhor tem manifestações apontando um percentual. Eu vou chegar lá. Então, quando se faz esse cálculo sobre o R0, que é a capacidade de reprodução, contando a capacidade de reprodução, depende disso para chegar a alguma conclusão. O Ioannidis fez um cálculo, o Ioannidis é o maior pesquisador de Stanford, ele fez um cálculo para o mundo da letalidade. O que é a letalidade? O número de pessoas que pegam o vírus e dentro dessas, quantas que vêm a falecer, né? Isso tem infelizmente, né, falecem, mas tem uma lógica isso aí. Essa lógica levou ele a calcular que era 0,27, 0,23 para o mundo, né? Em cada 10 mil pessoas que pegavam, 23 vinham a falecer. Para o Brasil ele fez uma estimativa de 0,27, mas que isso está numa margem de erro grande, que pode ter muito mais. No Brasil eu acredito que vai ter muito mais do que isso. Não se sabe ainda. Nós estamos precisando agora fazer o que o ministro Marcelo Queiroga se comprometeu a fazer, parece que já está iniciando, que é um grande inquérito sorológico no Brasil todo, para 200 mil pessoas.
vão ser uma amostra de 200 mil pessoas vão ser testadas. Aí nós vamos ter uma ideia de... A gente só vai saber disso quando terminar, senador. Quando terminar a pandemia. Deputado, só para dizer, o primeiro amazonense que faleceu foi o Geraldo Sávio. Eu estou aqui sendo informado pelo BNC, que é um site de notícia do meu estado, e de Parintins e Manaus. Foi o dia 24 de março, o primeiro óbito por Covid no meu estado. E depois começou uma contaminação muito grande, tanto na capital como no interior muito menos por causa do isolamento. Que as pessoas dizem, mas porque a capital teve muito mais casos e muito mais óbito que o interior. Porque no interior as pessoas não faziam aglomeração, elas geralmente trabalham e estão sempre isoladas. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta aqui. Nós chegamos, infelizmente, a um número de 502 mil mortos. O senhor tem alguma projeção? Quantas vidas nós vamos perder ainda? Senador, é muito difícil fazer isso, né? Até porque as previsões que eu fiz foram baseadas nos fatos que eu tinha antes, não se concretizaram, foram otimistas, né? O que eu acredito, senador, e que pelo conhecimento que eu tenho, é que um número muito grande, muito além dos 17 milhões que o senador Reis mostra sempre ali, que foram os testados, positivados, se calcula que nesses inquéritos sorológicos se fez ao longo do mundo, se fez em vários lugares do mundo, se calcula que tem de 4, 5, 6 vezes mais pessoas contaminadas em relação àquele. Eu acredito que quando chegar aí o percentual, imagino que 70%, 60%, sei lá, não dá. A curva, sabe como é que a gente sabe, senador? Só para ali. A gente tem ideia quando a curva começa a cair. Eu estou fazendo perguntas sobre esse caso concreto a partir das manifestações do deputado. Sim. Nós chegaremos lá. Então eu perguntei exatamente, em função de manifestações anteriores, qual o percentual. Agora, Vossa Excelência diz que 60%, 70%. Reafirmando o que disseram. Com as variantes. O que disseram anteriormente. Com as variantes que Vossa Excelência falou anteriormente, que não teria no caso da Covid-19. Achei que não ia ter. Porque as pandemias não tinham até então tido variantes. Considerando esse percentual apontado por Vossa Excelência, qual seria o número de óbitos de acordo com seus cálculos de letalidade da doença? Agora, fazendo a pergunta que foi antecipada pelo presidente Omar Aziz, especificamente. Eu não tenho como fazer essa previsão, eu só acho que 502 mil já é muito, é demais, né? Mas os estados que mais tiveram contaminação, a tendência é cair mais rápido. O Amazonas caiu de novo. Vossa Excelência já dispõe do percentual necessário, falou 60%, vai 70%, depender de duas e dispõe também dos cálculos de letalidade da doença. Sim. Então pode fazê-lo, é só fazer a conta. Sim, mas os cálculos de letalidade, se eu for fazer o cálculo de 40% no Maranhão, em setembro, já era para ter terminado no Maranhão, né? Alguma coisa não funcionou ali no cálculo, então tem que calcular. Porque esse número está errado, ministro. Sim. No Brasil, a Universidade Federal do Maranhão errou. Os falam em 10%. 10%. Manaus, que foi um dos lugares no Brasil onde mais teve gente infectada, não chegou a 25%. Onde é que está publicado isso, senador? Em vários lugares. Me dá eu os quero dados que você me mostre o seu, para ajudar então. no raciocínio. Desculpa. Me dê os dados. Senhor presidente, só para um esclarecimento, senhor presidente. Qual o número esperado? Morto de acordo com o percentual citado por Vossa Excelência e pelos cálculos de letalidade, por favor, deputado. O cálculo de letalidade, senador, ele vai variar, ele tem uma média que é de 0,27 que não aconteceu no Amazonas. No Amazonas é mais do que isso, né? Não aconteceu no Rio de Janeiro, que é mais do que isso. Eu estou me baseando nos dados, né? Não aconteceu em vários lugares, então provavelmente é mais do que isso. Que número exato eu não posso lhe dar, senador, ninguém sabe, né? Então me responda uma coisa, o que eu quero é que termine logo essa pandemia, né? Eu estou trabalhando... Senador, está perguntando números para Vossa Excelência, até porque Vossa Excelência no início da pandemia dava números.
Então eu quando pergunto para o senhor, percentual, é baseado na sua experiência, na sua experiência que o senhor teve com 5 pandemias, na sua experiência. Então eu quando lhe pergunto, é baseado na sua experiência, de números. E ciências exatas é um negócio complicado. Sim. Porque a pessoa que... Eu aprendi isso há muito tempo. Ciências exatas é ciência exata. Então é número. Não dá para você falar num número, porque se você errar por 1 ou por 2, você é desmentido. Então, se 800, é 800. A primeira vez que o senhor falou foi em 800 mortes. A diferença é 502 mil óbitos. E que levou muito o presidente a reproduzir esse número. E o presidente reproduzia isso. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro, certeza absoluta, que o presidente Bolsonaro, ele não acordou um dia e disse, olha, imunização de rebanho é bom, tratamento precoce é bom. Não precisa o senhor vacina, que tinha uma relação próxima, tem até vídeo do senhor participando, ele brincando com o senhor, olha, meu assessor vai falar com o Pazuello, lhe chama de assessor. Quem convenceu o presidente a isso? Porque ele não tirou isso da cabeça dele. E essas coisas que ele fala, o senhor que é muito próximo do presidente, quem é que convenceu o presidente sobre tratamento precoce, imunização de rebanho, a melhor imunização é você contrair o vírus? Dito isso a semana passada. Quem convenceu o deputado Osmar Terra, o presidente, pela relação que o senhor tem pessoal e de amizade com ele? Senador, eu acho que eu estou aqui falando e sou, né, deputado, eu não tenho poder eu não sou governador que faz a estratégia, que fiscaliza, que prende gente que vai na praia, que não tem risco. A filha do deputado Luiz Lima foi presa na praia de Copacabana, comandada pela polícia do governador Witzel. O lugar mais seguro do mundo é nadar sozinho na praia. Não tem lugar mais seguro no mundo para não pegar o vírus. Então, eu não sou. Eu não estou perguntando, eu não falei, enfim. Eu estou dizendo o seguinte. A relação que eu tenho com o presidente, se eu permitir a resposta. É de amizade. É uma relação de amizade que ele tem com muitos outros deputados. Não, eu sei, mas o senhor tem uma proximidade maior, porque o senhor participa eu fui ministro, sim. Gosto do presidente, tenho simpatia por ele e tenho. Presidente Omar, quando de vez em quando o presidente me pergunta alguma coisa ou eu acho que tem que falar alguma coisa, eu falo. O senhor falou com ele sobre a imunização de rebanho, então? Não, claro. O presidente Omar, eu postei isso em todo o tempo no Twitter. Eu falo publicamente as coisas. Não, mas eu não creio que o presidente leu no seu Twitter, ele falou. Eu não acredito nisso. O presidente fala o que ele quer falar. Ele fala do jeito que ele entende. Eu não tenho poder sobre o presidente o senhor vai falar isso, vai falar aquilo. Isso não existe. Né? Se eu tivesse esse poder, eu era o presidente, ele era deputado. Né? Não tem cabimento uma coisa dessa. Né? Querer imputar um poder sobrenatural para as pessoas. Ele ouve todo mundo, como todo mundo. O senhor não é da área da saúde, presidente, nem o senador Renan, mas o senhor ouve alguém. O senhor vai pergunta para um, pergunta para outro, para formar um juízo. O presidente da República não pode fazer isso? Ele pode. Claro, isso não significa que tem gabinete paralelo, que tem estruturas paralelas. Isso é uma falácia. Acompanhe agora a análise da bancada do 3 em 1 sobre o depoimento de Osmar Terra. O deputado Osmar Terra é um dos expoentes do negacionismo desse governo e também do gabinete paralelo, né? A gente viu nessa fala anterior, ele fez previsões absurdas, errou fragorosamente em todas as suas teses e mesmo assim conseguiu minimizar o apelo, o impacto de todas elas. Ele disse no começo da pandemia que não chegaríamos a 800 mortos, né, menos do que a epidemia de H1N1. Isso foi repetido pelo presidente Bolsonaro. Depois ele disse que a pandemia terminaria em abril, maio, junho, julho, depois em janeiro de 2021. Bom, o Brasil já conta 500 mil mortos, a pandemia ainda não terminou. Depois ele apostou na tese da imunidade de rebanho. Ele agiu como um mau médico e um péssimo exemplo de homem público. Só para vocês terem uma ideia, a estimativa do doutor Pedro Alau, do Epicovid, é que entre 20% a 25% dos brasileiros já tenham sido contaminados até agora, isso com 500 mil mortos. E o Osmar Terra queria
praticar a tese, apostou na tese de imunidade de rebanho, e chegou um determinado momento da CPI que ele admitiu isso, que as pessoas se contaminam mesmo e depois a pandemia passa, né? Ele sempre insistia naquelas curvas, só que ele não contou com todas as variantes, mas a gente sabe que a história das doenças virais é assim, quanto mais uma pandemia corre descontroladamente, mais a possibilidade, a chance de surgirem novas variantes, como de fato aconteceu. E a gente sabe também que a única forma de chegar à imunidade de rebanho é a vacina. Por quê? Porque assim é a história das doenças virais. A gente viu o que aconteceu com a varíola, que circulou livremente durante milhares de anos e só foi contida, só foi erradicada depois do surgimento da vacina, e assim aconteceu com várias outras doenças virais. Com a imunidade de rebanho, a gente ficaria sempre sujeito a surtos e picos da doença. Isso teria um custo altíssimo em número de vidas. Se temos 500 mil mortos agora, com 20% a 25%, imagina para chegar até 70% por uma imunização natural, o custo que isso teria em termos de vidas. Isso é eugenia e é darwinismo social. Sobrevivem os mais fortes, morrem os mais fracos. Alguém se habilita aí? Alguém com físico de atleta, talvez? Osmar Terra também disse outros absurdos, por exemplo, como o lockdown não funciona, e aí deu exemplos de países que combateram o coronavírus: Japão, Coreia do Sul, China, todos eles fizeram lockdowns duros. A China fez um duríssimo no início da pandemia em Wuhan, na cidade onde teve origem o vírus, e todos esses países também usaram outras medidas não farmacológicas, como ampla testagem, rastreamento até por celular na Coreia do Sul, e eles usaram o lockdown preventivo, ou seja, ao menor sinal de novos casos, eles iam e fechavam aquele bairro, aquela vizinhança, aquela cidade, e assim tiveram sucesso na contenção do coronavírus. Há vários artigos científicos também publicados que referendam o benefício das medidas restritivas, um deles na revista Science, ainda no começo desse ano, em fevereiro de 2021, que analisou o efeito de todas essas medidas restritivas em 41 países. Então, temos amplos subsídios que apoiam esse tipo de tese. O deputado também negou a existência do tal gabinete paralelo, disse que teve pouquíssimas vezes com outros médicos, como Nise Yamaguchi, Luciano Azevedo, o Dr. Paulo Zanotto. Então, ele disse que isso não aconteceu, e em um determinado momento a senadora Elisiane Gama pergunta ao Osmar Terra se ele se arrepende dessas previsões, se arrepende de ter apostado na imunidade de rebanho, se arrepende de ter apostado num fim rápido da pandemia. Ele disse que não, que fez tudo isso baseado em evidências, em experiências científicas. Não é verdade. O governo controlou a pandemia, ou melhor, não controlou a pandemia baseado em achismos e não em ciência. Constantino, qual que é a sua análise do depoimento de hoje? Mais um baile, né, de gente que tenta levar a sério as evidências científicas contra quem só tem narrativa e só mira em atacar o presidente Bolsonaro, né? O senador Marcos Rogério mostrou um vídeo do Drauzio Varela, o médico da Globo, né, dizendo que ia ser um resfriadinho, e levou ali o Omar Aziz ao desespero, né? Aí falou, não, isso é antigo, sim, né? Então, aí pegam as coisas antigas que interessam quando interessam de quem interessa, ou seja, expôs ali o duplo padrão dessa turma toda militante, né? Veja, a imunidade de rebanho é uma tese que muita gente aventou, né? E a Suécia seguiu mais por esse caminho. O Randolph, companheiro do Maduro, tentou interceder ali, mas quando você vai ver as curvas da Suécia mesmo, elas são muito parecidas com a do Reino Unido. Um pouco pior do que a Dinamarca, é verdade, né? Mas pelo menos preservou liberdades, né? E lockdown, olha o que aconteceu com a Argentina, meu Deus do céu. Aliás, é bom refrescar a memória, né? De que a tese dos isolacionistas lá atrás, né, lá atrás, era assim, e eu tinha muita discussão nessa época com as pessoas, inclusive aqui no programa, mas era assim, 15 dias, apenas 15 dias para achatar as curvas e depois ver o que acontece, né? Era para ganhar tempo. Veja no que se transformou essa narrativa. Se transformou no santo grau da seita da terra parada. De repente virou a panaceia, né? E que não tem nenhuma evidência científica de que funciona, tem farta evidência de que destrói vidas, economia, e está aí a Argentina para dar o péssimo exemplo, né? Sobre previsão errada, pelo menos ele teve a humildade de reconhecer. Resta ver a turma que levava a sério lá o rapaz, o Átila Yamarino, que deu basicamente um copy and paste daquele estudo muito picareta do Imperial College, que falava em até 3 milhões de mortes em 2020. 3 milhões de mortes, né? Eu sei que tem Pandeminium e Corona Lover na expectativa que chegue lá numa contagem contínua. Estão torcendo muito, né? Mas é impressionante, que só lembram dos erros
de um lado, né? Sobre gabinete paralelo, mais uma vez, né? Quer dizer, o presidente está sendo acusado de escutar especialistas. O Osmar Terra é médico e teve experiência com a epidemia no sul do país, né? Então, com a influenza. Então, é muito curioso que estão denunciando o presidente por escutar especialistas. Talvez ele devesse ter escutado picaretas, que entendem mais de música do que de Covid, que não atenderam nenhum paciente e acham que são a voz da ciência, né? Hoje mesmo, eu e a Amanda entrevistamos mais cedo o Arthur Weintraub, que é acusado de ser o chefe desse gabinete paralelo, e ele rechaçou totalmente essa narrativa furada, né? Então, de novo, nós estamos diante de uma tentativa abjeta de atacar o presidente por meio de uma CPI circense que ninguém sério leva a sério, e hoje foi mais um dia de ducha de água fria para essa patota. Muito bem, daqui a pouquinho nós vamos ouvir os comentários do nosso querido Jorge Serrão, mas eu quero saber da Amanda quais são as inconsistências que você identificou, as principais no discurso do Osmar Terra. Há muitas inconsistências, Paulo. Ele continua defendendo todas essas teses, mesmo de imunidade de rebanho, né? Quando ele fala que a intenção era que as pessoas saíssem de casa, muitas delas iam se contaminar na rua e depois voltavam e traziam vírus para dentro de casa. Isso é justamente o que os especialistas usam para contrariar essa tese do isolamento vertical, que era uma coisa que era propagada pelo presidente da República. Desde os idosos em casa, assim, eles não se contaminam, e o resto da sociedade pode continuar saindo e trabalhando. Mesmo no CDC, no Centro de Controle e Prevenção de Doenças europeu, havia vários artigos falando sobre isso. O isolamento vertical é insustentável. Por isso, justamente pelo que o Osmar Terra confessou agora na CPI, porque as pessoas saem às ruas, moram com esses idosos ou visitam esses idosos, e foi assim que a pandemia se alastrou também pelos asilos, que foi um outro exemplo usado pelo Osmar Terra. Muitas pessoas morreram nos asilos em 2020. O principal foco de contaminação foi nos asilos. Por quê? Porque as pessoas recebiam visitas, ou então porque os trabalhadores, os funcionários daquele asilo saíam para a rua, traziam vírus, era justamente o grupo mais vulnerável, um grupo mais fragilizado, os idosos, pegavam e morriam imediatamente no começo da pandemia, quando ninguém sabia nada, sabia-se muito pouco sobre o vírus. E é essa tese que o Osmar Terra toca de novo com o isolamento vertical, e ele mesmo dá as respostas de por que não funciona. A Suécia, de fato, ela foi um dos países europeus que mais adotou medidas flexíveis desde o início da pandemia, mas depois isso foi mudando. O primeiro-ministro foi muito cobrado, inclusive ele respondeu a um comitê de investigação no parlamento sueco, ficou 4 horas respondendo aos parlamentares sobre as medidas implementadas pela Suécia e sobre a escolha ao não implantar medidas mais restritivas como seus vizinhos europeus e seus vizinhos escandinavos. Não é verdade que a Suécia tem só um pouco mais de mortes do que a Dinamarca, tem 3 vezes mais mortes por milhão do que a Dinamarca. Estou até com os números aqui, são 1.443 mortes por milhão na Suécia, 437 mortes por milhão na Dinamarca, e na Noruega apenas 146 mortes por milhão. E por que é importante fazer essa comparação? Porque são países que têm um nível social e econômico, de pirâmide etária, de densidade demográfica muito parecidos. Então é importante, são países que são comparáveis entre si. Então isso mostra, é um exemplo muito bem acabado de por que na Suécia não funcionou as medidas muito mais flexíveis, né? Por que eles tiveram resultados muito piores do que seus vizinhos. A Argentina, ela adotou medidas restritivas, mas não fez um lockdown de verdade, como o Reino Unido ou como Portugal, não implementou uma estratégia de ampla testagem, um amplo rastreamento, e a verdade também teve resultados muito ruins no combate contra o vírus. Então, cada país, é importante que cada país conte a sua história, cada país tenha suas peculiaridades, suas complexidades, é importante que cada país vá atrás na sua história, na vivência da pandemia, encontre erros e acertos. No Brasil, certamente, nós estamos encontrando muitos erros e erros criminosos. Perfeito. Amanda, o Constantino, daqui a pouquinho eu passo a palavra para você. Vamos antes ouvir o comentário do nosso Jorge Serrão. Eu queria saber de você, Serrão, se acredita em imunidade de rebanho, esse conceito tão falado aqui? Esse conceito, consagradamente pela ciência, só acontece quando você tem muita gente vacinada com o vírus inoculado, e aí você vai poder medir o efeito real disso. Nós estamos naquela questão da Bíblia, né? Faça-se a luz, e a luz precisa ser feita. Por enquanto, todos os debates são muito incipientes. A ciência não tem respostas concretas e verdadeiras para essa questão do Covid.
cada país, cada localidade adotou um modelo diferente. Alguns defendendo que são bem-sucedidos, outros comprovadamente mal-sucedidos. O que houve? O que precisa haver? Precisamos de um tempo para que haja uma meta-análise correta do que realmente aconteceu no mundo com a Covid e pós-Covid. Não tem argumento científico hoje para dizer exatamente o que é certo e o que é errado. Por isso que não se pode condenar nada do que foi feito. Você pode apontar, sim, aqui no Brasil, houve erros de gestão, que eu repito, foram da União, dos estados e dos municípios. Todos erraram. O Brasil é o país lazarento, para usar uma expressão bastante na moda. Adora, tem uma impressionante capacidade de cultuar coisas erradas e a morbidez de festejar até o fim da vida das pessoas, em vez de valorizar o respeito à vida. Temos um sistema de saúde que é ineficiente. E aí, agora, com a Covid, vem toda uma história, não, o sistema funciona muito bem. Mentira, nunca funcionou e precisa que haja debate para que ele funcione. Hoje, na CPI, o que nós vimos foi a confirmação, uma CPI, os membros da Comissão Picareta de Inquisição ficaram bem mais mansinhos, porque o Osmar Terra é um deputado federal experiente, já participou do governo, é médico, e aí os senadores não quiseram engrossar demais o caldo para cima dele. Renan Calheiros foi muito cauteloso, só o grande representante baiano Otto Alencar é que tentou dar uma engrossada, mas foi advertido pelo próprio presidente da comissão, Omar Aziz, de que era melhor dar uma acalmada para que eles não acabassem processados, como estão sendo pela doutora Nise Yamaguchi, porque tratam mal quem comparece à CPI como convidado ou até como intimado a ir lá para prestar depoimentos. Então, é preciso que se dê uma decantação para que tenhamos a conclusão correta do que funcionou ou não com a Covid. Repito, é preciso avaliar o impacto real da vacinação. Isso só com o tempo, só com a vacinação mais avançada. As vacinas realmente funcionaram? As vacinas causaram algum efeito colateral? Quem pegou o Covid, que há uma estimativa aí correta de 20% a 25% apenas dos brasileiros que pegaram essa maldita doença, 500 mil morreram, 17 milhões sobreviveram, 100 e tantos milhões apenas sofreram os efeitos sociais, políticos e econômicos da doença. Então a gente tem que parar para avaliar muito seriamente. Quem foi mais afetado? Quem realmente tem comorbidade? Estamos fazendo exames para saber as consequências da Covid? O Brasil errou num ponto que é fatal. Fizemos muito pouca testagem das pessoas para saber quem até estaria habilitado ou não para tomar vacinas. Não temos um tratamento preventivo. Há uma evidência muito forte de que quem tinha comorbidade, sabida ou desconhecida, foi altamente atingido por esse maldito vírus que veio da China, chegou aqui via italianos que trouxeram para cá no Carnaval 2020. E aí quem fez o Carnaval mortal depois foi o Covidão, graças à incompetência da gestão pública brasileira geral, de cima a baixo. E é isso que a gente tem que questionar, é isso que a gente tem que aprimorar, porque a OMS já avisou, vou repetir, por 13 vezes 13, vem daqui a pouco novas pandemias. E nós voltamos a falar sobre a CPI da Covid. Em depoimento ao Senado, o epidemiologista Pedro Alau citou os erros cometidos pelo governo federal no combate à Covid. Eu começo mostrando, na visão da epidemiologia, quais são os 7 pecados capitais que foram cometidos no enfrentamento da pandemia. E a professora Jurema já fez um pouco, a doutora fez basicamente a mesma explicação. Então, o Brasil teve pouca testagem, rastreamento de contatos e isolamento, que é o beabá do enfrentamento de qualquer doença infecciosa. O Brasil demorou para comprar e desestimulou a vacinação. O Brasil fez promoção de tratamentos ineficazes e, sobre esse tema, gostaria de desde já manifestar que muito menos do que a discussão se um medicamento em específico funciona ou não,
é a discussão da sensação de segurança que foi passada para a população brasileira. Podem pegar o vírus que tem um remédio que vai salvá-los. A ausência de liderança do Ministério da Saúde, de um comitê de crise, o desestímulo ao uso de máscaras, o uso de uma abordagem clínica versus epidemiológica, e esse é um tema extremamente importante. O Brasil adotou uma abordagem clínica para curar cada pessoa que fosse acometida pelo vírus. Compra mais respirador, garante que tem oxigênio, às vezes infelizmente não deu, garante que tenha kit intubação, amplia leitos, mas nenhuma pandemia na história da humanidade foi vencida assim. A pandemia, para ser vencida, precisa cessar a transmissão do vírus. E, infelizmente, o Brasil não foi por esse caminho. E a falta de uma comunicação unificada, talvez um dos temas mais graves a ser investigado por essa comissão parlamentar, a necessidade que o país tinha de uma política de comunicação unificada, estimulando a população a usar máscara, a se proteger, evitar aglomerações. Infelizmente, isso não foi feito. Foi o impacto específico do atraso na compra das vacinas. Então, a doutora Jurema mostrou 120 mil mortes que poderiam ter sido evitadas só até março desse ano. Vamos lembrar que a maior parte das mortes no Brasil aconteceu depois disso. E não considerou, na análise da doutora Jurema, até porque não tinha essa informação à época, o atraso do Brasil na compra das vacinas. Nós fizemos uma análise que estimou que especificamente o atraso na compra das vacinas da Pfizer e da Coronavac resultou em 95.500 mortes, e logo depois outros pesquisadores, usando um método, com toda tranquilidade para dizer isso, inclusive mais robusto do que o nosso, porque eles analisaram os dados, não especificamente dessas vacinas, mas o ritmo da campanha de vacinação que teria sido caso tivéssemos adquiridos, e eles estimaram 145 mil mortes, especificamente pela falta de aquisição de vacinas tempestivamente pelo governo federal. Próximo slide, por favor. Então, as considerações finais, muito rapidamente. O Brasil é um dos piores países do mundo na resposta à Covid-19. Não há outra justificativa que não a postura anti-ciência adotada no país. Investir na aquisição da imunidade de rebanho foi uma estratégia inicialmente equivocada, mas que a Suécia adotou no começo da pandemia, então apenas equivocada, mas depois de um certo tempo se torna uma estratégia repugnante, com toda a evidência científica apontando que a imunidade de rebanho por infecção natural não era atingível para a Covid-19. 4 de cada 5 mortes não teriam ocorrido se estivéssemos na média mundial, e entre 95 e 145 mil mortes foram causadas pela demora em comprar as vacinas. Pedro Alau também comentou a precarização dos investimentos em pesquisas. O investimento em ciência e tecnologia no Brasil, ele vem decrescendo nos últimos anos, e isso é um problema para o país. Tivesse o investimento em ciência e tecnologia sido mantido, nós teríamos laboratórios mais prontos para ter testes mais rapidamente, para desenvolver vacinas mais rapidamente. Então tem uma questão aí que é estrutural, a ciência precisa de investimento e não é só no momento da pandemia. O nosso estudo não fez análise do orçamento, senador, mas o nosso estudo mostra que é necessário monitorar a pandemia no Brasil, e infelizmente esta opção não foi feita. Então, o recurso para pesquisas de monitoramento da pandemia no Brasil teria sido extremamente importante para que a gente tivesse conseguido controlar a pandemia e ter menos mortes. Então, é uma oportunidade perdida, como muito bem disse a doutora Jurema. Também em depoimento, a diretora executiva da Anistia Internacional Brasil, Jurema Werneck, defendeu a testagem em massa. O que eu mostrei até agora mostra que havia o que a gente poderia ter sido feito de forma intensa, de forma consistente, para ajudar a salvar, pelo menos em parte, as vidas que perdemos. Havia. E ainda há, senador. Ainda há, senadora. Esse estudo, então, se pergunta: 305 mil mortes em excesso. Quantas dessas poderiam ter sido evitadas? O próximo slide, por favor. Aqui a gente se baseia nesses estudos que eu citei, que apontam que se as medidas eficientes de distanciamento social e controle da transmissão, vigilância epidemiológica, etc., tivessem sido adotadas, haveria uma redução de 40% no potencial de transmissão do vírus. O famoso R0 que a gente escuta falar. 40%, senhoras e senhores.
40%. Embaixo tem uma ilustração sobre o que é o R0, a gente pode voltar a isso, mas eu peço para passar, por favor, que o próximo número é muito importante. A resposta é, se tivéssemos agido como era preciso, senador, a gente poderia, ainda no primeiro ano de vida, ainda no primeiro ano de história da pandemia entre nós, nas 52 primeiras semanas epidemiológicas, ter salvo 120 mil vidas. E não são números, são pais, são mães, são irmãos, são sobrinhos, são tios, são vizinhos, são gente que eu não conheço, mas habita esse país como eu. A gente poderia ter salvo pessoas, não é? Se uma política efetiva de controle baseada em ações não farmacológicas tivesse sido implementada. E o próximo slide chama a atenção brevemente, eu sei que meu tempo está acabando, porque na mídia, né, houve muitas declarações acerca do vírus democrático, que o vírus estava igual para todo mundo, e é verdade. O vírus procura oportunidade, mas a injustiça, a desigualdade, não é? As iniquidades fizeram diferença, e o próximo slide me ajuda a mostrar um pouco isso, por favor. Aqui é um exemplo, um cálculo uma análise que a gente fez com base na PNAD Covid, acerca do acesso à testagem, no primeiro ano da pandemia. Os dados da PNAD Covid dizem que menos de 14% da população brasileira fez teste. Menos de 14%. Isso já mostra, senadores e senadoras, que não estávamos buscando as medidas básicas para garantir o controle da transmissão. Mas esse estudo mostra, os outros dados, mostram um fato bastante gritante da desigualdade, que dentro desse universo, pessoas com renda maior do que 4 salários mínimos consumiram 4 vezes mais testes do que as pessoas que recebiam menos de meio salário mínimo. A injustiça está demonstrada. E mais do que isso, já sabíamos antes da pandemia que existiam populações mais vulneráveis do que outras, porque a injustiça, a desigualdade é vulnerabilidade. É nessas populações que estão as mais altas taxas de morte por qualquer coisa no Brasil. Não é? Então já sabíamos que essas populações estavam vulneráveis e nada foi feito. Na sexta-feira foi a vez do deputado federal Luiz Miranda e de seu irmão, Luiz Ricardo Miranda, comparecerem à CPI para depor. Eu preciso interromper, porque existem declarações do TCU sobre a regularidade desses contratos. Não, senador, eu estou falando... Senador Fernando Bezerra, por gentileza. Deixa eu seguir, senador. O depoente está prosseguindo. Eu só estou lendo os textos, senador. Fique tranquilo. Isso daí é do depoimento dele. É o depoimento dele. Depois, vossas excelências vão poder questioná-lo. Exatamente. Vamos garantir a palavra depoente. E na sequência, eu falei assim, ambos estão brigando para 2022. Né, matando o povo. Isso aí é um comentário que a gente faz em cima de um erro que a gente entende que politicamente não é o momento. Aí eu falei, tem mais. E aí ele coloca outra matéria, eu não vou ficar lendo aqui, vai evitar polêmica, vamos para a próxima página. Aí eu fui à Polícia Federal testemunhar por causa desse caso. Aí ele explica que aquele caso ele já tinha sido, inclusive, testemunha na Polícia Federal. Aí eu falei assim... Mas nunca, eu comento, mas nunca dá em nada. Ele é delegado. Horas 33 minutos, estamos de volta ao vivo com o Jovem Pan agora, acompanhando a CPI da Covid que acontece em Brasília, no Senado. Vamos para lá. Ele fala para mim, né? Ele, o secretário executivo, o diretor, pressionando para andar rápido com a importação dessa vacina. Nesse diálogo que eu tenho com ele me chama no inbox. Se quiser eu vou lá no inbox, depois eu volto nessa conversa com o ajudante de ordem, que ali pelo horário... Acho que alguém pode ter confundido. Então, eu coloco... Aí fez um comentário. Desculpa, eu não estou conseguindo ler, porque está muito distante. Mas o papel da senhora é esse mesmo documento. Mas na parte branca também está mal. Quem é esse diretor aqui? O papel também está muito ruim. Perdão. Quem é o sócio e quem é o diretor? Só para eu anotar, por favor, para entender o enredo aqui. É que eu estou estranhando um servidor público de carreira receber telefonema ou mensagem de empresa privada que tem contrato, ou que vai assinar um contrato bilionário com o Ministério da Saúde. Por isso estou querendo entender quem é o diretor, se é da empresa ou se é o diretor do Ministério da Saúde e quem é esse sócio. Só isso, por favor. Luiz Ricardo, pode responder? O diretor desse caso que eu recebi foi o Maximiliano, ligação dele no sábado pela manhã. Empresa, não é o diretor dentro do Ministério. Do Ministério também. E quem é esse sócio?
Sim, mas quem é o sócio? Então o diretor deve ser o departamento de logística, meu diretor. Sim. E o sócio, o Maximiliano. Tá, obrigada. O deputado... Deixa eu continuar, porque aí fica claro. Só para não seguir muito sem a gente esclarecer um fato. Citou que votou o nome completo do Luiz Ricardo exatamente para atender a um pedido do Eduardo Bolsonaro. Manda o contato do seu irmão que eu vou procurá-lo quando... Mas o nome não está completo não, só o primeiro. O sobrenome não está incluído. Nós conversamos no plenário, eu e o deputado Eduardo Bolsonaro, sobre problemas que vinham sendo denunciados pelo meu irmão já ao Palácio. Eu falei que já tinha entregue por 2 vezes denúncias relatadas pelo meu irmão ao ministro Onyx e que uma hora poderia estourar no governo, que era importante que ele desse atenção a isso, e manda o contato para ele do meu irmão e coloca bonitinho quem é ele, o cargo e tudo, para que ficasse fácil dele conversar com meu irmão e localizá-lo. Você tem essa mensagem? Tenho, sim, Essa senhor. conversa com o Eduardo? Tenho, sim, senhor. Tem. Tenho, sim, senhor. Então. A conversa foi feita em plenário, mas no momento que eu mando o contato dele, eu mando tudo, tenho aqui. Luiz Ricardo, e ele aqui para fazer no meu telefone. E ele telefonou para você? Não, perfeito, Luiz. E ele telefonou, Eduardo Bolsonaro? Não, né? Deixa eu dar Por favor. Então, o que acontece? Meu irmão comenta, aí eu faço um comentário seguinte. Estou com uma denúncia cabeluda do Ministério da Saúde e ainda não respondeu. Se não fizer nada, é cúmplice. Denúncia que eu falo o seguinte, eu corro atrás ali, do João de Ordem e peço assim, avisa o presidente. O senhor Israel também pegou, aí o assunto muda, mas ali é o seguinte, nesse slide do meio é o mais importante. Eu escrevo por ajudante de ordem do presidente da República, por conta de que reconheço que o presidente deve ter uma agenda meio complicada e está sempre do lado dele. Aí eu coloco, boa tarde, Diniz. Avisa ao presidente que está rolando um esquema de corrupção pesado na aquisição de vacinas do Ministério da Saúde. Tenho as provas e as testemunhas. Sacanagem, eu uso uma expressão, não quero citar aqui, a pressão toda sobre o presidente e esses caras roubando. Na verdade, você vê que ali claramente eu estou defendendo o presidente, o que me estranhou o Palácio reagir contra mim. Até pelo escrito. Só um minutinho, Luiz. É que o depoente foi ao banheiro. O outro depoente, o servidor Luiz Ricardo Fernandes, foi ao banheiro. Eu posso prosseguir, porque na verdade a minha fala aqui não chega na dele. Ali é meu momento com o presidente da República. Se os senhores permitirem. Perfeito, pode continuar, Luiz Cláudio. Então ele manda a bandeirinha dizendo o seguinte, li, entendendo a urgência e a emergência, eu reforço novamente. Não esquece de avisar o presidente. Depois não quero ninguém dizendo que eu implodi a República. Já tem PF e outra expressão que não deveria ter usado. No caso, ele precisa saber e se antecipar. Porque se tem algo errado, quem luta pelo governo, quem quer defender o presidente da República, quem quer que o governo dê certo, quer que o presidente haja antes e não permite que essas coisas deem seguimento. Foi o que eu fiz. Volto a dizer, me estranha a base do governo ficar contra quem está defendendo o dinheiro público, a saúde, salvar vidas. Bandeirinha de novo dizendo que recebeu. Aí ele me liga, o Diniz me liga e fala assim, deputado, o presidente quer lhe receber agora de tarde. O senhor consegue vir aqui às 16h30? Eu falei, sim, senhor. Perfeito. Irei eu e o meu irmão. De que dia é isso, Luiz? No dia 20 de março, um sábado. Aí eu explico para ele que eu estou a caminho, escrevo, estou a caminho. E, para que fique claro, as conversas que antecederam a minha decisão de mandar essa mensagem para o senhor Diniz, vou abrir no meu telefone aqui, gente, porque eu não deletei nunca as mensagens. Realmente a leitura, me perdoe, se eu soubesse ter ficado tão pequenininho, já feito maior. Mas eu acho que a gente ganha com qualidade aqui se a minha leitura for a propícia. Eu ainda vou tentar aqui que fica melhor. Então, o que me fez, passa um slide, por favor, tomar a decisão de chamar o presidente da República? Foi o fato do meu irmão escrever para mim o seguinte... o delegado teria dito, meu irmão, me chamou no inbox. Ele me disse que qualquer ataque à testemunha podia falar com ele. Aí passou o telefone pra gente. Então hoje você deveria acusá-lo que estão te pressionando, avisá-lo, se eu acusá-lo, avisá-lo que estão te pressionando para importar logo a vacina. Aí ligaram ontem de noite. O assessor do secretário executivo, no sábado, me ligou às 22h30 dizendo que o cara da empresa estava lá. No sábado, às 22h30. Ele, muito estranho esse encontro sexta-noite. Aí eu, avisa a PF.
Quem é o assessor, por favor? Só para eu anotar. Assessor do secretário disse que estava com alguém da empresa num sábado à noite. Então, quem é esse assessor que estava fora do trabalho conversando com alguém que estava negociando um contrato de R$ 1,6 bilhão? Eu tenho aqui o slide dele anteriormente, que ele manda mensagem, meu irmão, na sexta-feira, porque na cronologia, ele é o primeiro slide que os senhores podem acompanhar quando começa os slides do WhatsApp. É o seu coronel. É um direito. Baraca, ele manda o contato dos dois, né? E aí ele cobra do meu irmão o devido provimento. Deputado Luiz, por favor. Seguindo. Deputado Luiz, por favor. No diálogo, o assessor do secretário executivo me ligou às 22h30, dizendo que o cara da empresa estava lá. Muito estranho esse encontro sexta-noite. Quem é o cara que estava lá? Foi o que eu perguntei, senador Renan. Coronel Pires. Coronel Pires. Coronel Pires é o servidor. Não, é o servidor, não é o cara da empresa. Hein? O cara da empresa referido. Eu acredito... que eu estou perguntando. Ele manda aqui para mim, eu né? Acredito ele mandou um que print. seja o Max. Tá aí com vocês, tá aí, ó. Max. Tá na mesma conversa lá, ó. Maximiano. Max precisa. Perfeito. O próprio assessor, funcionário do Ministério da Saúde, manda um contato pro meu irmão para falar com ele. O depoimento também gerou discussão no 3 em 1. Acompanhe. Rápido e rasteiro. Não. Esse não está agradando Renan Calheiros. O servidor Luiz Miranda está deixando bem claro que o papel dele é de cuidar do embaraço final da importação das vacinas. Tanto que assim que chegou a CPI hoje, a primeira coisa que ele disse é que ele estava meio atrasado, que ele havia chegado dos Estados Unidos, porque ele colaborou para desembaraçar a chegada da vacina doada pelos norte-americanos aos brasileiros. Então, a atuação dele é correta, legítima, não dá para tirar ilações de que haveria alguma falcatrua no meio desse negócio. Então, é hora de deixar de falar, ficar só na retórica e se atentar aos fatos objetivos da burocracia. Esse servidor definitivamente nada tem a acrescentar que comprove crime nessa operação. Muito bem, a gente continua aqui no 3 em 1 acompanhando e agora comentando com Rodrigo Constantino. Paulo, eu tinha mencionado a história do colete, né, porque mostra o grau de fanfarronice desse sujeito, né? Eu quero lembrar que o único que realmente teve a vida ameaçada foi o Bolsonaro, que levou uma facada por um simpatizante do PSOL, né? Então vamos nos ater aos fatos com substância, porque do outro lado a gente só encontra retórica, e uma retórica cada vez mais fajuta e desesperada. Eu até discordo da Bruna de que é um teatro, né? Está muito mais para ópera bufa ou porno chanchada, né? Nós estamos dependendo de figuras como Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues e Omar Aziz bancando os bastiões da ciência e da ética, um Supremo que blinda a ida de governadores e eventualmente prefeitos, e o G7 que blinda gente ligada ao Covidão como o senhor Carlos Gabas, né? E os especialistas que são tratados como a voz da ciência ali, que não atenderam um único paciente de Covid e que não tem uma só publicação. Um deles é até professor de educação física, né? E a outra não tem CRM. E tudo isso enquanto desqualificam, enquanto tratam como criminosos os verdadeiros especialistas com publicações e com centenas, quiçá milhares de pacientes atendidos. Então tudo está muito invertido nesse papel. Essa é a substância, esse é o fato. É o desespero de uma oposição que já conseguiu produzir, e é pauta se der tempo, uma pesquisa tão picareta, mas tão picareta, né, do nível dessa turminha aí, que coloca o Lula com 50% quase das intenções de voto e o Bolsonaro com 20%. Né? Então, assim, esse é o país que estamos vivendo. Agora, qual é o problema? O problema é que essa mensagem toda influencia em muito a mídia, porque encontra eco na imprensa. Então nós estamos há semanas dedicando uma boa parte do nosso tempo para debater isso, para expor esse circo, né, essa ópera bufa. E é tudo que essa oposição quer, porque tenta com as narrativas desprovidas de qualquer substância, né, desgastar o presidente. Então veja o grau de influência desse establishment, desse sistema na imprensa. E por motivos óbvios, a imprensa é parte do problema hoje. Muito bem, e o Luiz Ricardo Miranda, que é o irmão do deputado Luiz Miranda, acaba de dizer o seguinte: como meus dois superiores estavam me pressionando, eu falei com o meu irmão, o deputado, que
acionou o presidente da República. Amanda Klein, seu comentário. Pois é, você veja, Paulo, esse servidor está sendo criticado por todos aqui que só produziram espuma e nenhuma substância por ter feito certo, por não prevaricar. Ele é um servidor do Ministério da Saúde. Ele olhou um contrato, viu que ali tinham indícios de corrupção ou algumas irregularidades e ele não podia denunciar os superiores porque ele estava sendo pressionado por esses mesmos superiores. O que diz o Código de Ética para não prevaricar? Ele tem a obrigação de reportar isso quando ele enxerga esses indícios de irregularidades. Contou para o irmão que procurou o presidente da República. Imagina quantas milhões de vezes isso acontece no funcionalismo, mas esses funcionários públicos não têm a mesma sorte de terem um irmão que é amigo, que é bolsonarista, que aliás hoje chegou com o colete à prova de balas bem ao estilo bolsonarista, né, que é de showman, showmício, produzir esse reality show em redes sociais e também reproduzir esse clima violento de faroeste no país. Então esse servidor público, ele tomou a atitude correta, só que ele foi ameaçado pelo ministro Onyx Lorenzoni de processá-lo, de investigá-lo por denunciação caluniosa, por colocar em cima dele a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União para investigar o servidor e não a suspeita de corrupção. A que ponto chegamos? Ninguém aqui quer ouvir se há irregularidades, se há suspeitas nesse contrato. Nós não sabemos, ninguém está afirmando que há corrupção, mas se há uma investigação, e essa investigação não foi iniciada também pela CPI, ela começou no Ministério Público Federal como uma investigação na área civil e agora partiu para a área criminal. E a procuradora Luciana Loureiro encontrou indícios de corrupção também nesse contrato. É por isso que isso é investigado e é por isso que chegou a CPI. Então não se trata de teatro, de ópera bufa, se trata de possíveis irregularidades. E as pessoas têm que ir até o fim, os senadores estão fazendo o seu papel. E nós, como jornalistas, ou não sei, deveríamos fazer também o nosso papel de requerer a verdade, de fazer uma prestação de contas à sociedade, à população. Esse é o nosso papel. Então não sei qual é a dificuldade. Quem está fazendo narrativa aqui é o resto, que não quer se concentrar e não quer ouvir o que esse servidor público, que aliás tem um estilo completamente diferente do irmão, e parece estar fazendo seu papel, exercendo seu papel, se sentiu pressionado, viu sinais de irregularidades, nós não sabemos se era corrupção ou não, mas ele fez o que tinha que fazer, reportou o fato, avisou e por isso foi parar na CPI hoje. Você, Bruna? Olha, eu acho que servidor sério não vai fazer esse tipo de coisa, não vai contar a fofoquinha pro irmão levar pro presidente e ficar tudo por baixo do pano. Servidor sério vai na mesa do seu superior, vai confrontá-lo e se for o caso de ele ver que realmente tem algo irregular, ele até mesmo apresenta a sua demissão. Não é isso que a gente tem no Brasil. O que a gente tem no Brasil é gente louca por boquinha, que aproveita justamente a proximidade, que talvez, o máximo que talvez ele tenha feito seria aproveitar a proximidade do irmão com o presidente para conseguir ali a vaguinha, tá? Então eu acho que a gente tem que realmente ser muito sério quando a gente fala do que é o serviço público no Brasil. O serviço público no Brasil é um bando de gente louco por cabide de emprego. Então eu acho que a gente tem sim que desconfiar justamente por o cara ter feito essa operação por baixo do pano, tá? Se tivesse coisa errada, é Polícia Federal, é Ministério Público, é mesmo apresentar a documentação para a imprensa e não ficar aí fazendo pressãozinha com o presidente, entendeu? Então, não vejo aí indícios para levar tão a sério esse sujeito. Amanda. Atacar todo o funcionalismo público e quando alguém finalmente faz uma coisa certa, dizer que faz algo errado, ele podia sim ter levado para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal, aliás, chegou no Ministério Público Federal, ele teve com o presidente no dia 20 de março e no dia 31 de março ele estava depondo junto ao Ministério Público Federal, relatando justamente essa pressão atípica. Então a conduta desse servidor até aqui foi a correta. Foi a correta. Na ele verdade, não tem que ser atacado por isso. Ele não tem que ser atacado por isso. Me desculpe, nem o funcionalismo público tem que ser colocado, jogado na mesma cesta, no mesmo balaio, como se fossem pessoas corruptas e imprestáveis, porque não são. Na verdade, o funcionalismo público é o maior peso da máquina pública brasileira. A gente tem aí essa dificuldade com a reforma tributária, porque não adianta nada se fazer reforma tributária com a máquina desse tamanho. E a gente tem a máquina desse tamanho porque a gente tem ali fileiras de funcionalismo público, de cabide de emprego, de gente que quer se beneficiar dessa aristocracia, tá, que quer viver às custas do esforço do empreendedorismo brasileiro. A gente tem aí a tentativa do Paulo Guedes de desonerar um pouquinho, né? A gente está vendo essa semana de desonerar um pouquinho o empresariado, que são as pessoas
que geram emprego, que dão emprego para as pessoas, que produzem a renda. Agora, realmente, eu acho que os servidores públicos devem sim ser criticados. Eu acho que é preciso investigar, não pelo fato, não pela atitude dele, mas pelo fato de ele ter levado ao irmão, que é um cara complicado, de quem até o presidente desconfia. O Bolsonaro, a gente sabe, ele tem um péssimo defeito, é um dedo podre que nunca se viu. Então ele confia em pessoas que não eram dignas de confiança. Nessas a gente teve aí um monte de gente surfando na tal da onda bolsonarista, porque, pelo amor de Deus, deu voto de confiança a quem não merecia. E Luiz Miranda foi um deles, tá? Justamente por isso que o Planalto preferiu não dar ouvidos. Agora, a chance de que esse Luiz Miranda use o próprio irmão para gerar uma armação e criar um suposto homem-bomba, para colocar aí na ópera bufa, como muito bem corrigiu o Constantino, dessa CPI é alta. E eu acho que é disso que a gente tem que desconfiar, porque a gente não pode ser feito de idiota a esse ponto, por imprensa, por servidor, por deputado picareta, entendeu? Nós precisamos ser atentos a todos. Muito bem. Serrão, em seguida o Constantino. Eu tenho orgulho de fazer parte de um resto da imprensa que há anos, olha lá, hein, são mais, só no meu site Alerta Total é desde 2005, são mais de 20 anos, todo dia batendo contra a cleptocracia, o governo do crime institucionalizado. Nesse programa aqui 3 em 1, todo mundo sabe que eu sou um defensor direto de investigações sérias, tanto pelo Ministério Público Federal quanto da Polícia Federal. Não tenho bandido nem corrupto de estimação. Então, de vez em quando, a gente tem que abrir esse parênteses para lembrar, né? O VAR está toda hora chamando. A administração pública brasileira, ela está dominada pela cleptocracia, assim como segmentos da imprensa também. O Brasil está contaminado inteiramente pelo crime organizado, em várias facções, em vários modelos, em vários segmentos, União, Estados e municípios. Então é hora de levar esse país a sério, passar ele a limpo. Infelizmente, o Poder Judiciário não está colaborando, o Poder Supremo, que deveria ser o guardião da Constituição, não está dando a sua contribuição para isso. Então cabe à sociedade, cabe ao brasileiro honesto que paga imposto para burro, que tem a vida desgraçada de trabalhar o dia inteiro para mal conseguir pagar a conta, protestar e fazer pressão contra essa bandidagem. Pressão legítima, mas a história é muito clara. Todos os estados cleptocráticos, uma hora eles acabam na base da pancada. É questão de tempo. E o Semana da Pan fica por aqui. Muito obrigado a você pela audiência. Até mais. Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação.